Olá! Na nossa aula de hoje vamos falar sobre isomeria. O conceito de isomeria teve origem na primeira síntese orgânica, quando Wöhler e Berzelius observaram que tanto a ureia como o cianato de amônio que havia sido utilizado para prepará-la apresentavam os mesmos elementos na mesma quantidade: 2 átomos de nitrogênio, 4 de hidrogênio, 1 de carbono e 1 de oxigênio. Os cientistas observaram também que as propriedades químicas e físicas dessas substâncias, contudo, eram absolutamente diferentes. Foi Berzelius que, com a ajuda do químico alemão Liebig, propôs uma explicação para o fenômeno. Os compostos apresentavam a mesma composição de elementos, mas a disposição dos átomos desses elementos em cada composto eram diferentes. Você observa aqui que eles possuem o mesmo número de átomos, mas a estrutura, a fórmula estrutural é diferente. Tratava-se de compostos isômeros, palavra inventada por Berzelius para descrever a isomeria, um novo conceito em química. Isomeria é um fenômeno no qual 2 átomos ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Fazendo aqui uma analogia, a gente pode utilizar as letras que formam a palavra amor. Com essas mesmas letras, a gente pode formar Roma, Mora, o mar, ramo. Poderíamos dizer que essas palavras são isômeras, ou seja, são diferentes, mas foram escritas com o mesmo conjunto de letras. Na química, o que ocorre é semelhante. Às vezes, podemos escrever a fórmula estrutural do composto orgânico diferente com o mesmo conjunto de átomos. Esses compostos são os ditos isômeros. A IUPAC considera que não existe molécula plana, todas são tridimensionais. Por isso, não recomenda o uso dos termos isomeria plana e isomeria espacial. 2 ou mais compostos são isômeros constitucionais quando apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. A isomeria constitucional pode ser estática ou dinâmica. Vamos falar um pouquinho sobre isomeria constitucional estática. Os isômeros constitucionais estáticos podem ser divididos em 3 grupos: funcionais, esqueletais e posicionais. Vamos ver agora a isomeria funcional. Dizemos que se trata de um caso de isomeria funcional quando a diferença entre os isômeros está no grupo funcional. Há vários casos de isomeria funcional. Observe a seguir alguns exemplos dos casos mais comuns e mais importantes. Aqui a gente vai ver a isomeria do éter e do álcool. Dada a fórmula molecular, sempre que for possível escrever a fórmula estrutural de um éter, também será possível escrever a fórmula estrutural de um álcool, como mostra aqui os exemplos. Se eu observar aqui, eu tenho a mesma fórmula molecular, C2H6O. Mas de acordo com a disposição como eu coloco os átomos, eu vou ter 2 grupos funcionais diferentes. O O como heteroátomo vai constituir o éter e o O ligado a um hidrogênio insaturado vai constituir o álcool. Então, nesse caso, eu tenho um caso de isomeria funcional, onde a diferença está na função dos elementos formados. Aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool. Outro exemplo é a isomeria do tioéter e o tioálcool. Dada a fórmula molecular, sempre que for possível escrever a fórmula estrutural de um tioéter, também será possível escrever a fórmula estrutural de um tioálcool. Aqui, se eu olhar aqui e aqui, eu percebo que os dois têm a mesma fórmula molecular, C2H6S. Mas aqui, eu tenho o enxofre como heteroátomo e aqui eu tenho o enxofre ligado a um hidrogênio. Então, aqui eu tenho um tioéter
e aqui eu tenho um tioálcool. Isomeria cetona-aldeído. Dada a fórmula molecular, sempre que possível escrever a fórmula estrutural de uma cetona, também será possível escrever a fórmula de um aldeído. Então aqui eu tenho os dois casos que tem fórmula molecular C3H6O. E se eu for olhar o grupo funcional, ó, C-O num carbono que está entre dois carbonos, aqui eu teria um grupo funcional, que é cetona. C-O na ponta, com hidrogênio, eu tenho um aldeído. Então, tenho dois grupos funcionais diferentes. Por isso que eu digo que a isomeria é funcional. Aqui eu tenho a isomeria éter e ácido carboxílico. Dada a fórmula molecular, sempre que for possível escrever a fórmula estrutural do éster, também será possível escrever a fórmula estrutural do ácido carboxílico. A mesma coisa, ó. Então aqui a fórmula molecular dos dois, que é a mesma, mas dependendo da disposição com que eu coloco os átomos, eu posso ter dois grupos funcionais diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho o éter, e nesse caso aqui, eu tenho o ácido carboxílico. Mais um exemplo é a isomeria fenol-álcool aromático e éter aromático. Dada a fórmula molecular, sempre que possível escrever a fórmula estrutural de um fenol que tenha um substituinte alquila, será possível escrever a fórmula de um álcool aromático e de um éter aromático. Então, eu tenho aqui os três compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Mas aqui, ó, OH ligado diretamente ao núcleo aromático, eu tenho fenol. Aqui eu tenho um núcleo aromático, mas separando o grupo hidroxila desse núcleo aromático, eu tenho um carbono. Então, carbono ligado a um OH, a gente já viu que é um álcool, né? E aqui, quando eu coloco o O como heteroátomo, eu já tenho um éter. Então, todos esses exemplos que a gente viu agora são de isomeria funcional, onde a diferença está nos grupos funcionais que formam cada composto. Vamos falar agora de isomeria esqueletal. A diferença entre os isômeros está apenas no tipo de cadeia carbônica. O grupo funcional é necessariamente o mesmo. Há três casos diferentes de isomeria esqueletal: cadeia ramificada e cadeia normal. Sempre que for possível escrever a fórmula estrutural de um composto de cadeia ramificada, será possível escrever a fórmula estrutural de um composto de cadeia normal. Eu tenho aqui, ó, o metilpropano e o butano. Os dois possuem fórmula C4H10. Os dois são hidrocarbonetos, ou seja, apresentam o mesmo grupo funcional. A diferença está no esqueleto da fórmula estrutural. O metilpropano possui cadeia ramificada e o butano possui cadeia normal. Então, nesse caso, eu falo em isomeria esqueletal. Não esquece, a diferença está apenas no tipo de cadeia. O grupo funcional é o mesmo. Ainda posso ter a isomeria esqueletal de cadeia heterogênea e cadeia homogênea. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho a mesma fórmula molecular para os dois compostos, só que essa cadeia é heterogênea e essa é homogênea. Percebam que eu tenho a mesma função, que é a amina, né? O que vai mudar aí é a disposição dos átomos, tornando a cadeia homogênea ou heterogênea. E por último, eu tenho a cadeia fechada e a cadeia aberta. A mesma coisa, eu tenho a mesma função, só que o que vai diferenciar um composto do outro
é a questão da cadeia, que essa é fechada e essa é aberta. Então não esquece, tem 3 tipos de isomeria esqueletal, né? A de cadeia ramificada e cadeia normal, cadeia heterogênea e cadeia homogênea, cadeia fechada e cadeia aberta. E agora a gente vai ver a isomeria posicional. A diferença pode estar na posição de uma insaturação, ou seja, da ligação dupla ou tripla, de um grupo funcional, ou de um heteroátomo, ou ainda de um substituinte. Observe. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter diferente posição da insaturação. Observe que eu tenho os 2 compostos. A única diferença que eu tenho entre eles é a posição da ligação dupla. E isso faz com que eles sejam compostos diferentes, porque aqui a ligação dupla está no carbono 1 e aqui ela está no carbono 2. Então, eu tenho but1eno, que é um tipo de composto, e but2eno, que é outro tipo de composto. Então, nesse caso, eu chamo a isomeria de posicional. E no caso aqui, o que está em posição diferente é a insaturação. Diferente posição do grupo funcional. Ó, nesse primeiro caso aqui, eu tenho um álcool, o grupo funcional está no carbono 1. Aqui eu também tenho um álcool, só que o grupo funcional está no carbono 2. Isso vai me gerar 2 compostos diferentes. Propan 1-ol, propan 2-ol. Mas se eu observar, são isômeros, porque a fórmula molecular permanece a mesma. E ainda tenho a isomeria de diferente posição do heteroátomo. A diferença entre os isômeros está na posição de um heteroátomo. Ocorre geralmente entre éteres, ésteres, aminas e amidas. Aqui, ó, eu tenho o éter, eu tenho o oxigênio como heteroátomo, né? Só que aqui, ó, a posição do éter está diferente da posição desse outro éter aqui. Então, teria 2 compostos diferentes. Lembra da nomenclatura. Faço o prefixo da menor, a palavra oxi, e classifico a maior, com prefixo, infixo e sufixo. Então, aqui eu tenho metox, propan. Aqui, ó, como eu tenho 2 carbonos, et. Aí coloco et, a palavra oxi, aí classifico a outra cadeia com prefixo, infixo e sufixo. Então, a simples mudança de posição do heteroátomo me gerou compostos diferentes. São compostos diferentes, fórmulas estruturais diferentes, mas mesma fórmula molecular. Por isso que eu digo que eles são isômeros. Aqui mais um exemplo de diferente posição do heteroátomo. Aqui eu tenho a função amida, né? E aqui, ó, eu tenho só uma ramificação metil ligada ao N. Então, N-metil etanamida, porque são 2 carbonos. Aqui já mudou o substituinte, ou seja, a ramificação. Em vez de metil, eu tenho etil. N-etil metanamida. Então, ó, mesma fórmula molecular, estruturas diferentes, também são isômeros, só que nesse caso aqui, o que vai diferenciar é a diferente posição da ramificação, né? Estrutura diferente. E o que vai mudar aqui é a posição do grupo funcional, que aqui, ó, eu tenho um carbono só ligado ao N, aqui eu já tenho 2. Diferente posição de um substituinte. Ocorre em hidrocarbonetos acíclicos com no mínimo 6 átomos de carbono ou hidrocarbonetos cíclicos com no mínimo 5 átomos de carbono. Para outros grupos funcionais, ocorrem em compostos com no mínimo 3 átomos de carbono. Por exemplo, um ciclopropano
e 2-ciclopropano. Ó, veja aqui que eu tenho o substituinte cloro, né? E o que vai mudar aqui é a posição desse substituinte, né? Então, a fórmula molecular permanece a mesma, mas as estruturais são diferentes, consequentemente eu tenho compostos diferentes. Isomeria constitucional dinâmica. A isomeria constitucional dinâmica, também conhecida como tautomeria, ocorre somente na fase líquida em compostos cuja molécula possui um elemento muito eletronegativo, como o oxigênio ou nitrogênio, ligado ao mesmo tempo ao hidrogênio e a um carbono insaturado, que faz ligação dupla. A alta eletronegatividade do oxigênio ou do nitrogênio provoca a atração dos elétrons da ligação dupla do carbono, que é uma ligação fraca e fácil de deslocar. Os dois isômeros passam a coexistir em equilíbrio dinâmico. Vamos ver aqui o exemplo de tautomeria aldoenólica. Enol, aldeído. Ocorre entre dois enóis e aldeídos que possuam no mínimo 2 átomos de carbono. Aqui eu tenho os dois exemplos, ó, são isômeros porque a fórmula molecular é a mesma, mas as fórmulas estruturais são diferentes. Como eu falei lá no início do enunciado, eu tenho aqui o oxigênio, ó, ligado a um carbono e a um hidrogênio. Aqui também, ó, o oxigênio ligado ao carbono pela ligação dupla. Então, sempre que eu tiver esse caso em que eu tenho um composto muito eletronegativo, como o oxigênio ou nitrogênio ligado ao mesmo tempo ao hidrogênio e a um carbono insaturado, que faz a ligação dupla, eu tenho esse caso de tautomeria aldoenólica. Bem, pessoal, era isso. Na próxima aula, a gente continua com o nosso assunto.